Vamos falar um pouquinho agora sobre oferta no Código de Defesa do Consumidor. Esses temas são temas específicos do Código de Defesa do Consumidor, terão outros temas fundamentais, né, da relação jurídica, só que nós estamos trabalhando agora só com oferta. Então, o que dizia o Código Civil antigo? A oferta obriga o proponente. Então, se o fornecedor for oferecer, ele é obrigado a cumprir, tá certo? Só que isso, tá certo? Isso foi mudado com o novo Código Civil, tá certo? Por quê? Porque a proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar no termo dela, da natureza do negócio ou da circunstância do caso. Aí vem o 428 do Código Civil. Deixa de ser obrigatória a proposta, tá certo? Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele no artigo 30, diz o seguinte: obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar a íntegra o contrato que vier a ser celebrado. Então a ideia é vincular o fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, o que não acontece no Código Civil, tá certo? O público-alvo do Código Civil é empresários e comerciantes. O público-alvo do Código de Defesa do Consumidor são os vulneráveis, os consumidores, tá certo? Então a gente vai rapidamente aqui. O que o ministro Herman Benjamin fala sobre oferta? Oferta para ele é sinônimo de marketing, então é tornar público, tá certo? Oferta determinada, oferta indeterminada, oferta coletiva. Então vamos para as características da oferta, para ser bem rápido e sucinto, para não fazer vídeos muito longos. Então as características da oferta: suficientemente precisa, veiculada, tá certo? Fornecedor que fizer tem que cumprir. Ela tem que ser ampla, tem que ser prática comercial, não se resume à publicidade. É óbvio que se o fornecedor fez uma proposta e ele deu tempo de uma publicidade e fez uma ressalva ou esclareceu como seria o negócio, não há problema nenhum de se voltar atrás, contanto que ele faça isso de forma antecipada. A oferta deve ser veiculada ou então exteriorizada, tá certo? Então, o que você tem aqui? Qual a regra? Ofertou, vinculou, prometeu, tem que cumprir. Na visão do José Geraldo Brito Filomeno, tá certo? Claro que a doutrina não é tão pacífica assim, o debate é muito complexo. Então você tem aí vários autores, uns que obrigam o fornecedor, outros que não obrigam o fornecedor a cumprir, tá certo? O importante, claro que tem que analisar caso a caso, mas a regra é que a responsabilidade é objetiva. Se eu fui na gôndola, peguei um produto por R$50, eu vou levar no caixa e pagar por R$50. Claro. Mas se ele tiver colocado no lugar errado, o código de barra não bateu, aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Mas anunciou, ofereceu, aí vai vincular a oferta, tá certo? O STJ ele entende que o sistema do CDC não permite a fornecedora que se beneficia com a publicidade exonerar-se do cumprimento. Essa julgada aqui é do ministro Rui Rosado de Aguiar, o grande jurista lá do STJ, entendeu? Então isso é de julgada aqui é 2002. Então a ideia é integrar o contrato que vier a ser celebrado. Comprou um carro, manda o indivíduo mandar um pré-contrato para o seu e-mail, para você saber o que realmente vem no carro, para que aquela proposta, tá certo, venha dentro do pacote. Contrato de saúde, tu só sabe depois que você vai para o hospital que tu não tem direito a um apartamento isolado, você está entendendo? Então assim, você fica sabendo dos requisitos do contrato, é quando você vai realmente usufruir do serviço, porque o consumidor ele é vulnerável. Então na oferta sempre tem que ter a oferta tem que ser correta, a oferta tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ostensiva, em língua portuguesa, indelével, tá certo? Não enganosa. Então, eu cheguei para comprar um produto muitos anos atrás, quando eu cheguei para comprar o produto custava R$220. Cheguei, tirei o dinheiro e coloquei na mesa, o cara falou assim, 10 de 220. Passei vergonha, entendeu por quê? Porque o 10zinho tá bem pequenininho. Fiquei muito indignado, né? Fiquei até me sentindo até mal, mas infelizmente o consumidor, ele
ele fica à mercê dessas da venda casada, dos números pequenininhos, dos juros embutidos, tá certo? Então, por isso que a questão do código de barra, principalmente hoje, o código de barra hoje é uma bagunça. Se você não acompanhar o que você leva no carrinho para as compras, você passa sufoco. Tem que acompanhar, porque muitas vezes aquele produto não é referente àquele preço que está lá na gôndola, tá certo? Hoje, com a questão da língua, né? Da língua, hoje o inglês está em tudo que é lugar. Você pode comprar coisas aí que vendem produtos importados e você não tem como ter garantia, por exemplo, entendeu? Tá certo? Os riscos, as advertências, você não tem nada claro porque vem em línguas diferentes. Então, os ministros, os juízes, eles querem que sejam aceitos o decreto 5.903 de 2006, que regula a apresentação desses produtos, tá certo? A oferta, a informação deve ser correta, verdadeira, extensiva, tá certo? Para que não haja o quê? Não haja confusão na hora do consumidor adquirir esses produtos. Então, que informação deve ter obrigatória no produto? As características, a qualidade, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, o prazo de validade, origem. Hoje a gente compra as coisas aí, eles colocam os preços baratinhos, mas está tudo vencendo. E a pessoa não está sabendo, compra aquela coisa e aí a coisa está vencida. Então você tem inúmeras situações em que você, consumidor vulnerável, tem os seus direitos violados. A cerveja Baker aí, 9 pessoas morreram, tomaram cerveja e morreram. Você quer dizer o quê? Você tem possibilidade, você fica muito vulnerável, tá certo? Então é importante que na oferta tem que informar, tá certo? As características do contrato, as características do produto, tá certo? Senão o Código de Defesa do Consumidor vai prever essa possibilidade de ressarcimento judicial ou pela medida de negociação. Outra questão importante também é a questão do código de barra. O código de barra também está atrapalhando pra caramba, porque o consumidor facilitou muito a comercialização, mas o consumidor acaba sendo burlado, porque o preço que está lá na gôndola não é o preço lá do código de barra, tá certo? Então é importante, como se diz, né, um leitor de leitura ótica para que o consumidor possa verificar se é aquele preço mesmo, tá certo? Oferta de peça de reposição no Código de Defesa do Consumidor. Então, se compra as coisas saem de linha, até quando vai ficar o critério de vida útil daqueles bens. Por exemplo, quem comprou o carro da Jaque aí, a Jaque parece que fechou as fábricas no Brasil, né? A Jaque Motors, acho que é coreana, chinesa, sei lá. O mais importante é que tem que ter, tá certo, a garantia desses, por um período de 5 anos, 10 anos, aquelas peças para reembolsar os carros, os produtos que você comprar. Oferta por telefone também prende a mesma coisa. A oferta obriga o proponente no Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E quando fizer publicidade por bens, o consumidor vai ter que ter o direito de ter esses bens garantidos, tá certo? Recusa de cumprimento da oferta pelo fornecedor, tá certo? Ele pode recusar, vai ter o cumprimento forçado. Então, aceitar outro pedido ou prestação de serviço equivalente. Ou então, rescindir o contrato, com direito à restituição, tá certo? Monetariamente atualizada e perdas e danos. Então, é importante que a oferta, tá certo? Você tem instrumento jurídico para fazer cumprir isso. A ação de obrigação de fazer, a tutela liminar, a multa diária, tá certo? E aí você também pode responsabilizar os prepostos representantes autônomos quando acontecer esse tipo de irregularidade que leva um prejuízo, tá certo, ao consumidor. Por exemplo, a falência de uma concessionária, por exemplo, tá certo? O mais importante é ficar esperto com a oferta. Nós estamos cheios de publicidade o dia inteiro nos nossos celulares, nos nossos telefones, e aí nós temos que nos proteger. Tá certo? Então vamos ficar esperto em relação à oferta e à publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, um abraço.